A gente vai seguir falando desse assunto, de Donald Trump e as ameaças a Vladimir Putin, agora com uma perspectiva econômica. Por isso, vem com a gente Fernando Nakagawa, nosso analista. Muito boa noite já, Naka, 6 horas e 11 minutos, já estamos na noite deste domingo, dia 30 de março. Como é que você viu esta declaração? Eu estava falando aqui com o Vitélio da perspectiva geopolítica lá em relação ao conflito na guerra na Ucrânia. E da perspectiva econômica, do mundo econômico, como é que soou esta irritação de Trump com Putin? Boa noite, Yuri. Aparentemente, usando a mesma metáfora de Trump que você lembrou, Trump adora usar as cartas comerciais como sendo uma maneira de tentar coagir países ou pressionar nações. E fica muito claro nesta fala, como o professor Vitélio muito bem lembrou, cresce a sensação de que Trump está engambelando, está sendo engambelado, perdão, por Vladimir Putin. E aí, nessa história, o Brasil pode ser um país prejudicado. O professor Vitélio lembrou muito bem. No ano passado, o Brasil foi o terceiro principal comprador do diesel russo. O diesel russo chega no Brasil com um desconto médio em torno de 20%. Então, existe um preço internacional do combustível pelo mundo e o Brasil, comprando da Rússia diante de tantas sanções, a Rússia vende mais barato para conseguir desovar esta produção. Então, Turquia, China, Brasil estão comprando diesel russo com um volume crescente, como o professor mencionou, e com descontos de 15%, 20%, depende do momento. Se esse combustível, que no ano passado foram quase 6 bilhões de dólares em importações de diesel, só de diesel. Então, se ele chega mais barato aqui no Brasil, quer dizer que parte importante do nosso combustível é vendido ou com desconto ou com uma margem de lucro maior dos importadores. Se estas sanções são impostas, então a gente pode ter dois problemas. O primeiro é o Brasil parar de comprar o diesel russo diante do temor de uma sanção contra outros produtos, ou dois, produtos brasileiros que são exportados aos Estados Unidos serem sobretaxados. Então, essa triangulação pode afetar o que a gente compra da Rússia ou o que nós exportamos aos Estados Unidos. Então, este tópico é, pela primeira vez, desde que essa história começou, um item que pode afetar, por exemplo, o preço na vida cotidiana. Se, de fato, o Brasil para de uma hora para outra de comprar o diesel russo, primeiro, temos de achar um outro fornecedor e, segundo, certamente esse diesel vai ser mais caro porque não será de um país sob sanção. Então, isso invariavelmente vai acabar chegando aos preços na economia brasileira. Então, é um tema que a gente deve ficar atento porque pode ter um desdobramento não óbvio e que o Brasil poderia ser um grande afetado. E aí, para além disso, Trump sabe quais são as cartas que ele tem, mais 50% das exportações da Rússia são relacionadas ao petróleo ou seus derivados. E nessa história, o professor Vitélio citou muito bem, perfeitamente, China e Índia são grandes compradores, mas no que diz respeito especificamente ao diesel, aí nós estamos nessa lista e somos o terceiro maior comprador do diesel russo. Então, é bom a gente começar essa semana esperto com esse tema. Pois é, Naka, aí bem rapidamente. Então, quer dizer, isso poderia ter força suficiente para gerar algum tipo de pressão inflacionária ou seria algo ainda na margem, né, a despeito desse amplo, né, desse grande crescimento de importação por parte do Brasil do diesel russo, até porque com as restrições que a Rússia sofre, acaba ela própria buscando outros mercados e o Brasil acaba se aproveitando num primeiro momento, mas o quanto que isso teria volume suficiente para ser, de fato, um fator de pressão nos nossos preços aqui? Me parece que o problema maior é operacional, assim, é de onde encontrar um vendedor de diesel que pudesse rapidamente substituir a Rússia. Uhum. Em termos de inflação, o diesel é importante, mas se fosse a gasolina seria muito pior. Então, acho que o problema de curtíssimo prazo é entender de onde a gente poderia comprar se deixarmos de comprar da Rússia. Quer dizer, uma questão mais até de logística, né? Isso. É isso. Obrigado, Fernando Nakagawa.